Salve, salve nação rubro-negra! Estamos chegando com o nosso Giro MRN, trazendo as principais notícias sobre o Flamengo ao longo de toda esta semana. Eu sou o Lucas Tinoco e a partir de agora eu trago essas principais informações. E a gente começa o nosso Giro MRN falando, claro, da contratação de Jorge Sampaoli. O Flamengo anunciou o Sampaoli como seu novo treinador, depois aí da saída do Vitor Pereira. Muita especulação, tava o nome do Jorge Jesus, tinha o nome do Tite e também o nome do Sampaoli era o nome forte. O Flamengo acabou optando pela contratação do argentino, apenas o segundo treinador argentino na história do Flamengo. Então vamos ver aí se ele vai conseguir fazer história. E ele também chega com uma comissão técnica bem vasta, tá? São seis nomes e aí eu vou precisar usar uma pesquinha aqui para me ajudar, tá? Como coordenador técnico tem o Gabriel Andreatta. Como auxiliares técnicos ele vem com o Christian Aran e o Diego Meschini. Como preparador físico tem o Pablo e o Marcos Fernandes, que são pai e filho, e também tem um analista de desempenho, Ezequiel Scher. Esses são os nomes aí da comissão técnica do Jorge Sampaoli, que no Flamengo vai encontrar aí ex-jogadores, né? Entre eles, três que viveram aí grandes momentos sob o comando do treinador, que foi o Gerson no Olympique de Marseille, que foi provavelmente não, foi a melhor temporada da carreira dele jogando na Europa. A gente lembra que ele jogou já por Roma e também pela Fiorentina. Também foi o auge na seleção do Vidal, né? Eles trabalharam juntos na seleção chilena, ganharam a Copa América, disputaram a Copa do Mundo em 2014, dando inclusive uma canseira para o Brasil nas oitavas de final naquela ocasião. E também tem o Marinho, que quando voltou da China, né, foi mal no Grêmio, se eu não me engano. Depois no Santos encontrou bom futebol sob a tutela também do Jorge Sampaoli. Então esses três jogadores aí com certeza ficaram muito felizes com a contratação do novo treinador. Bom, e na coletiva de apresentação, Sampaoli fez questão de dizer que está muito feliz de trabalhar no Flamengo, que é realmente a realização de um sonho, como informações vazadas por amigos, pessoas próximas dele já haviam afirmado. Deixou claro que recusou propostas da Europa, né? Tinha informações de que o Nottingham Forest da Premier League queria o Sampaoli e ele recusou. Enfim, diz que está muito feliz no Flamengo, que vai fazer de tudo para ganhar, para trazer títulos, para deixar o torcedor muito feliz. E falou, claro, sobre tática, né? Ele que tem aí o padrão, né, de usar uma linha de 3 lá atrás, e o torcedor do Flamengo está meio traumatizado, porque todas as experiências que tiveram, que o time teve com 3 zagueiros, nunca foi bem sucedido, né? Mais recentemente com o Paulo Souza e também, claro, com o Vitor Pereira. Mas o Sampaoli deixou claro que pretende mudar bastante o time de acordo com o adversário, de acordo com o que ele quer para determinados jogos, mas disse, claro, que a formação mãe, né, foi o termo que ele usou, a formação mãe tem sim uma linha de 3, só que uma formação bem ofensiva, isso em momentos de ataque, né, muitas vezes o Flamengo vai ficar com a linha de 3, defendendo, provavelmente a disposição dos jogadores vai ficar um pouco diferente. Sobre a contratação do Sampaoli ainda, parece que gerou alguma ciumeira aí por parte da imprensa, especialmente a imprensa paulista, né? Alguns ex-jogadores, como o Lugano e também o Caio Ribeiro, deram entrevistas falando sobre como o Sampaoli não deixou saudade, como ele é uma pessoa difícil de trabalhar. O Lugano até falou que não entende como os jogadores mais experientes do Flamengo pediram, né, a contratação do Sampaoli, dando a entender então que teve uma influência dos jogadores mais experientes nessa contratação aí por parte do Flamengo. Teve até também a Mili Lacombe, sempre falando algumas besteirinhas aí, e reclamou do idioma do Sampaoli, dizendo que está indo para o seu terceiro trabalho, né, no Brasil, depois de Santos e Atlético Mineiro, e ainda não fala nem um portunhol ali, né? Ele fala mesmo o espanhol, né? E aí ficou na bronca. O Eric Faria, no perfil dele, até saiu em defesa, e aí meio que acusou ali um certo bairrismo mesmo, que ele botou: poxa, só foi o Sampaoli virar treinador do Flamengo que agora começaram a criticar a questão do idioma dele, né? Então, dando a entender aí que realmente, né, quando ele estava no Santos e no Atlético Mineiro, pouco houve essa reclamação. Lógico, né, no Atlético primeiro trabalho, mas no decorrer de todo o ano ele não teve nenhuma melhora ali no idioma.
E o importante, claro, é ele se fazer entender, tanto para os jogadores como para a imprensa. Fica mais difícil, mas claro que o trabalho está sendo realizado aí, todo mundo está entendendo, os jornalistas entendendo, os jogadores parecem que vão entender também normalmente, como aconteceu em todos os outros trabalhos aí do Jorge Sampaoli. Mas um dia antes da coletiva aí do Jorge Sampaoli, o Flamengo enfrentou o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ainda com o Mário Jorge, treinador do Sub-20 à beira do campo, fez algumas mudanças no time, mas o Flamengo correspondeu muito bem, venceu o Coxa por 3-0, uma partida assim que empolgou de certa forma. O Sampaoli já estava no camarote, né, acompanhando a partida, ficou feliz, reagiu bastante sobre as coisas que ele veio. O Flamengo abriu o placar com um belíssimo gol do Ayrton Lucas. O Gabigol, enfim, desencantou. Depois de 10 jogos aí de jejum, ele fez um gol de pênalti, mostrou toda a sua personalidade, cobrando o pênalti na gaveta, né? Quer dizer, o cara tá ali há 10 jogos sem marcar, ele tinha tudo para estar extremamente nervoso, mas na marca da cal ali, realmente não tem ninguém igual o Gabigol. Ele bateu com estilo, acertou a gaveta, nem 3 goleiros ali defendiam aquela penalidade. E o Gabigol, enfim, encerrou esse jejum aí com o manto sagrado, o seu maior jejum aí desde que chegou o Flamengo lá em 2019. Esse jogo também ficou marcado pelas homenagens ao seu Denir, né? Ainda em recuperação, ainda bem debilitado. O Flamengo homenageou ele com plaquinhas, ele também esteve na entrada do vestiário, naquela cena muito bonita, né? O Gabigol pedindo bênção, os jogadores todos cumprimentando o seu Denir. E depois o Gabigol também postou uma mensagem dizendo que amava o seu Denir. Então foram muito bonitas as homenagens que o Flamengo fez aí ao seu Denir. E ainda ficou tudo mais bonito porque o Mengão venceu então por 3-0 aí na abertura do Campeonato Brasileiro. E agora a gente dá uma pausa no futebol para falar de esportes olímpicos, porque o baiano, né, assim como eu, o baiano Isaquias Queiroz, se destacou na Copa Brasil de Canoagem e Velocidade, conquistando aí 2 medalhas de ouro nos 500 metros e também nos 1000 metros. Aproveite e acesse aí mundorubronegro.com para você ficar bem informado aí também sobre os esportes olímpicos e, claro, ver aí quais tempos o Isaquias Queiroz fez nessa competição. Se destacou bastante aí mais uma vez o baiano medalhista olímpico. E nessa semana muito importante para o Flamengo, cheio de notícias cruciais, tivemos aí também uma reunião do Conselho Deliberativo com a finalidade de aprovar as contas do Flamengo, né? Principalmente de aprovar as contas do Flamengo de 2022, que foram aprovadas. Um dos detalhes que chamou bastante atenção foi o fato de o Flamengo ter pagado 71 milhões de reais em premiações para elenco e comissão técnica, o que fez com que a folha salarial desse uma subida aí considerável. E também teve destaque para uma fala do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Criticou o Jorge Jesus sobre, assim, né, o Jorge Jesus não fazer esforço para ser contratado, para voltar para o Flamengo, né? Ele fica ali naquele discurso de amor pelo Flamengo, consideração pela torcida, mas quando chega na hora H, no entendimento de Landim, ele nunca faz a parte dele, nunca faz um esforço realmente necessário para vir para o Flamengo. Falou também que o treinador precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa dele. No caso, ele exemplifica isso, dizendo que o Flamengo foi campeão várias vezes já após o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus não conseguiu mesmo, né, nos seus trabalhos no Benfica. E também vamos ver agora, a partir de agora, no Fenerbahçe, né, que já está aí no final da temporada, mas está bem difícil aí para ele conseguir a Liga, talvez a Copa. E outro detalhe, né, que aí o Landim pareceu meio que dando uma forçada de barra para transformar o Flamengo num clube empresa, né, numa SAF. Ele falou lá na reunião do Conselho, já mais para o final da reunião do Conselho, ele falou sobre o valor, né, do título de sócio, que passaria de 15 mil, como é hoje, para valer talvez 700 mil reais, para, quem sabe, crescer o olho aí de quem é sócio lá do Flamengo, para talvez, né, apoiarem uma possível entrada do Flamengo, aí, uma possível venda do Flamengo, uma transformação do Flamengo em clube empresa, virando aí então Flamengo SAF. Alguns detalhes aí dessa reunião importante do Conselho Deliberativo do Flamengo. E um grande anúncio que foi feito também nessa reunião do Conselho Deliberativo pelo presidente Rodolfo Landim foi sobre o projeto Gávea Século XXI. A ideia é repaginar, né, a sede do clube aí,
colocando quadras poliesportivas, construindo um hotel temático, enfim, várias novidades aí pra Gávea, né, pra sede do Flamengo. Todas as informações também sobre esse projeto que foi divulgado em primeira mão pelo MRN estão lá, claro, no site mundorubronegro.com, então dá aquela acessada e fique bem informado sobre o projeto Gávea Século XXI. E agora vamos falar sobre a estreia de Sampaoli na beira do campo aí, comandando o Flamengo e Ñublense do Chile, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O Mengão venceu por 2-0, 2 gols do Pedro, que deu um show, chegou a 18 gols com a camisa do Flamengo em Copas Libertadores. Ultrapassou aí, ele estava empatado com o Zico e Bruno Henrique, agora ultrapassou ambos, se tornou então o segundo maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores, 10 gols atrás do Gabigol, que tem 28 gols. Então, em grande fase aí o Pedro Queixada, botando também uma dor de cabeça do Sampaoli, que adora o Gabigol, disse que talvez nem sempre vai usar os dois juntos, né, Pedro e Gabigol, mas existe a possibilidade então, ele vai ter que se virar, né, na verdade ele vai ter que se virar nessa escolha aí, porque o Pedro tá voando e, claro, o Gabigol aí tem um lugarzinho no coração do argentino. Essa vitória do Flamengo foi muito importante, depois de sair perdendo na estreia para o Alcas. Esse jogo que também marcou, assim, o Matheus França, né? Ele entrou no finalzinho e tinha 2 olheiros observando o atleta aí. O olheiro do Crystal Palace, time aí que pertence ao John Textor, que é o dono do Botafogo, e também olheiro do Arsenal, responsável aí por garimpar jogadores aqui na América do Sul. Arsenal, líder da Premier League, time tradicional lá na Inglaterra, também esteve no Maracanã e de olho aí nos trabalhos do Matheus França. Uma pena que ele só entrou no final da partida com o placar já bem encaminhado. O Flamengo venceu por 2-0, fez até um terceiro gol numa linda jogada, depois de uma roubada de bola do Everton Ribeiro, que aciona Gabigol de primeira para Pedro, e Pedro faz um belo gol. O VAR resolveu anular esse gol aí de uma maneira meio que polêmica, porque o árbitro estava na frente, não marcou nada, então o VAR interferiu diretamente. Para muita gente também não houve falta no lance, mas enfim, o importante é que o Flamengo venceu na estreia do Sampaoli, mostrou desenvolvimento, e vamos ver agora na próxima partida, sob o comando do treinador, a esperança é de que siga evoluindo, né, e o Flamengo realmente volte aos bons momentos e agrade, né, o torcedor, mostre um futebol envolvente. Ontem, nesse jogo aí, anteontem no caso, né, esse jogo aí contra o Ñublense pela Libertadores, o Flamengo foi muito bem, principalmente na pressão pós-perda, né, uma coisa que o torcedor pede bastante. Então o Flamengo várias vezes com muitos jogadores no ataque, quando perdia a bola pressionava rapidamente, recuperava. O Ñublense pouco conseguiu jogar. O Flamengo mostrou alguns defeitos ainda em termos posicionais. Foi interessante ver assim, eu pelo menos pude observar isso, o Gerson e o Vidal, os jogadores que já trabalharam com o Sampaoli, eles o tempo todo estavam orientando também o posicionamento dos seus companheiros. Destaque também, já estava esquecendo aqui, para o Marinho. Deu as 2 assistências para os gols de Pedro, foi titular. Ele, como a gente falou no início do vídeo, já trabalhou com o Sampaoli, foi muito bem, ganhou essa chance como ala direita, e conseguiu contribuir aí com essas 2 assistências, mas o Flamengo ainda tem o que melhorar. E início animador aí desse trabalho de Sampaoli. Vamos ver o desenrolar aí a partir das próximas semanas e também, claro, dos próximos jogos. E a gente encerra o nosso Giro MRN de hoje, lembrando a você que no domingo tem Flamengo Internacional, na verdade, Internacional e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Mengão saiu vitorioso no primeiro jogo, venceu o Curitiba e agora busca sua segunda vitória aí no Campeonato Brasileiro, a terceira seguida. É também a estreia do Jorge Sampaoli com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vai ser curioso para ver como é que ele vai usar o esquema de rotação, porque no meio de semana tem jogo importante de novo contra o Maringá pela Copa do Brasil. Flamengo Internacional, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, às 11 da manhã, hein, do domingão aí, transmissão exclusiva do Premier FC. Então, Inter e Flamengo, 11 da manhã deste domingo, transmissão do Premier FC. E é isso, vamos lá, vamos torcer pro Mengão ganhar mais uma no Campeonato Brasileiro. E esse foi o nosso Giro MRN desta semana. Não se esqueça, acesse mundorubronegro.com, nosso site, atualizando aí 24 horas por dia as principais informações do Flamengo. Não se esqueça, claro, se você gostou desse vídeo, clicar no like aí, né, deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí clicando no sininho e comentar aqui nos nossos vídeos o que você acha que a gente pode melhorar, novos conteúdos que a gente pode trazer aqui para a TV MRN. Siga também as nossas redes sociais, @MRN_CRF em todas elas.
e fique por dentro aí de tudo que o MRN traz de conteúdo. Um forte abraço a todo mundo, saudações rubro-negras!